Boa Boa noite. noite. Boa noite. Aí, Boa noite. chegou. Clarissa, Boa quero noite. você aí. Boa. Cadê a Isa também, Natália, todo mundo. Esse boa noite aqui é um boa noite Aqui. fictício, né? A gente pega assim, já deu boa noite, mas para ficar bonito na gravação, a gente pega e lança esse boa noite aí. Vou começar compartilhando minha tela com vocês. A minha tela de compartilhamento é essa daqui, tá? Então vamos compartilhar a tela, mas eu quero compartilhar. Eu já estava lá longe. Eu vou voltar tudo aqui, ó, para você ver que eu já estou aqui. Ligações químicas. Então essa é a tela que eu quero com vocês. Já estou deixando também aqui, deixa eu salvar aqui outra tela que eu tenho, tá? Vou aqui, vocês estão se ajustando. Se você, uma das coisas que as meninas, principalmente as meninas da turma da manhã pediram da aula, que é uma aula de quadro, é que elas estavam sentindo falta, galera, do copiar. Tá? Então, as aulas elas vão ser dadas para vocês em vídeo também, com quadro, para que vocês possam copiar, aquele aluno que gosta de copiar, porque a aula aqui é mais uma aula de um bate-papo, coisa parecida. E assim, você está fazendo o quê aí, quem está parado aqui na tela? Eu estou montando uma telinha aqui só para tirar dúvida de vocês. Então, caso necessário for, você vai perguntar e eu vou mudar a tela e vou explicar tudo para você em uma tela branca aqui, como se fosse um quadro. Eu preciso, vou repetir, eu preciso que você participe e eu preciso que você pergunte o tempo inteiro. Se assim, a aula já foi planejada hoje para que a gente tenha essas perguntas o tempo inteiro. Então, lá vamos nós, voltando lá para a nossa aula introdutória. Então, a primeira coisa, eu vou voltar, eu vou mudar aqui o compartilhamento. Agora sim eu tenho essa tela aqui branca, tá? E eu quero algo de vocês. O que é que você quer, professor, de mim? Eu quero contar uma história. Então, eu vou contar essa história e dessa história aqui, qualquer coisa você vai me perguntar. Mas a gente precisa pegar e criar um nexo. Então, a primeira coisa que você aprendeu é que a coisa que você aprendeu que é importante para a nossa aula. Lá em modelos atômicos, que eu estava conversando com o Sibeli na estante, a gente aprendeu que existe uma coisa chamada de átomo. Até aqui, beleza? Do átomo, a gente aprendeu vários modelos. Mas o que a gente pode levar? A gente pode levar que existe uma coisa chamada de núcleo e que essa coisa chamada de núcleo é uma região positiva. E em volta dessa região positiva existem os elétrons, em algo chamado de eletrosfera. Que Bohr disse que era dividida em camadas, que Sommerfeld disse que era dividida em subníveis, que o modelo quântico ondulatório pegou e falou dos orbitais. O que é que interessa para a gente? Nós temos um átomo, e esse átomo apresenta uma região central chamada de núcleo, é uma região periférica chamada de eletrosfera. Eu imagino que todo mundo entendeu isso. Ou seja, eu não preciso agora dizer que é camada, se é subnível, se é orbital, eu não preciso nada disso. Eu só preciso que você entenda. Existe átomo, e ele tem um núcleo e tem uma eletrosfera. Até aqui, beleza? Beleza. Isso nós aprendemos no assunto modelo atômico. Olha como é que a química está se desenvolvendo. Um dos problemas que a gente tem quando você está estudando esse assunto é que parte dele é dado na primeira unidade, aí vem feriado de Semana Santa, quebra aquele negócio, vai para outro ritmo e muda o assunto, aí você vai para o segundo ano e muda, e a gente não vê uma coisa organizada e tudo ao mesmo tempo na sua frente, que é o que eu quero fazer aqui agora. Aí o aluno vira e fala, tá, eu entendi que existem átomos, mas os átomos são todos iguais? Aí a resposta é não. Os átomos não são todos iguais. Eu mostrei para vocês que existia uma estrutura chamada tabela periódica. E nessa tabela periódica, o que nós tínhamos eram 118 elementos. E desses 118 elementos, todos eles são representados por átomos e todos eles têm essa estrutura. Aí você aprendeu em um assunto chamado tabela periódica que existem os átomos, mas existem também os elementos, mostrando que nem todo átomo é igual. Então, o que nós aprendemos? Que existem vários tipos de átomos, todos eles com núcleo e eletrosfera, mas existem vários tipos de átomos. E nós organizamos esses átomos na tabela periódica baseado em semelhanças químicas, semelhanças físicas.
Foi isso que nós fizemos na aula de tabela periódica. Ou seja, eu te apresentei uma coisa chamada átomo. Do átomo, nós entendemos que existem os elementos, que esses elementos eles são diferentes entre si e que apresentam propriedades. Aí você pega e fala, assim, eu entendi tudo isso. O que mais que eu preciso entender? Aí, quando eu te apresentei esses vários elementos, eu posso voltar para cá e começar agora a olhar essa região chamada de eletrosfera. Como é que a gente vai olhar a eletrosfera, Jessinho? Da seguinte maneira. Vocês aprenderam que na eletrosfera existem os elétrons e esses elétrons são organizados. E eles são organizados como? Eles são organizados de modo que esses elétrons eles estejam organizados. Então, elétrons organizados. Os elétrons estão na eletrosfera, mas eles estão organizados. Ou vamos dizer assim, o mais organizado possível. E nós aprendemos que sistemas mais organizados são sistemas menos energéticos. Isso daqui vai ser o mantra da nossa aula. Sistemas mais organizados são sistemas menos energéticos. Então, se esses elétrons eles estão organizados na eletrosfera, eles estão formando sistemas menos energéticos. Bora lembrar uma coisa aqui bem simples. Eu tenho um estado sólido, eu forneço energia e aí a gente vai para o estado líquido. Então, o estado líquido ele é mais energético do que o estado sólido, por isso menos organizado. Aí eu vou, caminho para um estado gasoso e entendo que esse estado gasoso é o mais energético e ele é o menos organizado. Inclusive, a gente chamou o estado gasoso de estado caótico. A palavra gás vem da palavra caos. Então, eu tenho o quê aqui? Eu tenho um estado gasoso, que é um estado extremamente energético e menos organizado. Então, quando eu digo para você que esses elétrons estão organizados, eu estou formando um sistema chamado eletrosfera, e esse sistema chamado eletrosfera é um sistema pouco energético. Eu vou perguntar de novo. Tudo ok até aqui? Sim. Sistemas organizados são sistemas mais energéticos. Então, quando você começa a colocar os elétrons, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Eu tenho o elemento sódio. E o elemento sódio, ele tem 11 prótons e tem 11 elétrons. Ele tem 11 prótons e tem 11 elétrons. Significa que o número de prótons e o número de elétrons é o mesmo e ele é neutro. Só que ele ser neutro não significa que ele é organizado. A neutralidade é apenas a ideia de que o número de positivos é igual ao número de negativos. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma eletrosfera organizada. E eletrosfera organizada, Léo, é uma eletrosfera de baixa energia. Então, bora colocar esses elétrons com a menor energia possível? Se eu pudesse, eu faria isso daqui. Vê se vocês entendem. Se eu pudesse, eu faria a distribuição assim. Aí você vai me perguntar, mas por que você faria assim? Resposta, porque aí eu teria o sistema menos energético possível. E eu sei que sistemas menos energéticos são sistemas mais organizados. Alguém vai me dizer, então, que isso daqui é impossível. Porque no subnível 1s só dá para colocar um elétron. Aí eu vou dizer para você, então vamos botar... dá para colocar 2 elétrons. Aí eu vou dizer para você, então vamos botar os 2 lá. Poxa, Jessinho, você botou os 2 lá. Posso. Pô, mas ainda faltam 9. Ah, Jessinho, então bora fazer assim, ó. Eu poderia fazer isso? Sim ou não? Sim, poder, poderia. Poder eu poderia. E por que eu não faço, Léo? Porque esse subnível D ele não comporta esses 9 elétrons. Comporta, ele pode ter 10. 10? Ah, então não sei, viajei. Eu posso ou não posso botar os elétrons aí? De acordo com o diagrama, não pode. Posso, Ibn. Só que quando você pega o elétron, Ibn, esses 9 elétrons e coloca aqui, sabe o que aconteceu? Você está em um estado excitado. O que eu estou querendo levar você antes de começar a nossa aula? Você aprende um diagrama
e aprende um princípio chamado princípio de Aufbau. Alemão quer dizer, Aufbau quer dizer construção. Então você aprende a construir uma coisa, só que você aprende essa construção de maneira tão mecânica, repetindo, 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 que você tende então a fazer sempre assim: 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Isso daqui é o estado fundamental. E no estado fundamental, você tem um estado de menor energia. Olha a ficha agora chegando para o lugar. Se eu quero colocar os elétrons de maneira organizada, eu preciso que esses elétrons ocupem os menores subníveis de energia. Então, eu tentei colocar os 11 todos aqui, porque eu queria que esses elétrons estivessem com a menor quantidade de energia possível. Aí vocês me disseram, mas não cabe 11, só dá para colocar 2. Aí eu falo, tá bom, então bora botar agora no 3D9, que aí cabe os 9. Aí, Ibn, alguém vai dizer para mim, mas se você fizer isso, você está pegando esses 9 elétrons e fornecendo para eles muita energia. Ele está em um estado excitado. Eu não quero no estado excitado. Eu quero eles na menor energia possível, porque se eles estiverem com a menor energia possível, eles vão estar bastante organizados. Aí a pergunta que a gente faz é a seguinte: depois da 1S, qual é o subnível menos energético? 2S. 2S. Aí eu fui lá, Ibn, e coloquei 2 elétrons na 2S. No subnível 2S. Depois que eu saio da 2S, olha a minha pergunta e o meu objetivo. Eu quero que vocês percebam o objetivo. Eu quero colocar os elétrons mais organizados possível. Aí eu vou e pergunto, qual é o próximo subnível de energia? Ah, Gessimo, é o 2P. Então, bora botar 6 elétrons lá? Quando você faz uma distribuição eletrônica, a moral da história, você está colocando os elétrons com o menor valor de energia possível. Porque você quer criar um sistema organizado. Por que quando você faz uma distribuição, você vai aumentando a sua energia? Porque os elétrons vão entrar com menos energia possível. E quando esses elétrons entram com menos energia possível, significa que você está criando um estado mais organizado. Pergunta: até aqui tudo ok? Hoje, assim, quando você fala organizado, eu posso usar como sinônimo estável? Não. Hum, Ele está apenas organizado, Léo. beleza. Ibn escreveu aqui: de acordo com o diagrama, não pode. Aí eu peguei e falei, pode. Aí ele fez, eu achei que não poderia, porque pulou para o 3D. Eu pulei para o 3D porque eu peguei esse elétron e fiz o quê? Coloquei ele em uma condição de excitação. Então eu poderia pegar esse elétron daqui, Ibn, ó que legal. Vou pegar esse elétron daqui, ó, o 3S1. Vou fazer isso, ó. Ao invés do 3S1, eu quero que você vá para o 7S1. Então, minha distribuição eletrônica ficou 1S2, 2S2, 2P6, 7S1. Isso configura uma situação de excitação. Isso configura que eu não estou no meu estado mais organizado, porque o estado mais organizado seria 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Vê se ficou claro agora, Ibn. Ficou. O eu posso e o que é que eu estou fazendo. Então, eu posso fazer isso? Posso. O que eu fiz está correto? Tá. Só você me dizer que está excitado. Isso é uma situação de excitação. É aí que agora eu vou entrar. E aí, Léo, eu vou responder sua pergunta também. Dos 118 elementos da tabela periódica, 112, Léo, distribuíram seus elétrons. Eles estavam neutros, estavam no estado fundamental, estavam o mais organizado possível, só que aí os químicos perceberam que estar organizado não era ser estável. Desses 118, apenas 6, ao distribuírem os seus elétrons de modo organizado, também estavam o quê? Estáveis. Aí a gente entende os gases nobres. O que é que eu quero que você entenda antes de a gente voltar lá para a nossa aula? A primeira tentativa de estabilização você faz sozinho.
Repete aí, professor. Repito. A primeira tentativa de estabilização da eletrosfera você faz sozinho. E qual é a primeira tentativa de estabilização da eletrosfera? A distribuição eletrônica. Quando você aprende distribuição eletrônica, você deveria entender que o que nós estamos fazendo ali é tentando organizar a eletrosfera de um átomo. E fazendo com que essa eletrosfera seja organizada e estabilizada sozinha. Só que isso não acontece com a maior parte dos elementos da tabela periódica. É aí que surge, então, a necessidade. Se você não consegue organizar a sua eletrosfera sozinho, você vai ter que organizar a sua eletrosfera com outro. Se eu não consigo organizar a minha eletrosfera com a distribuição eletrônica, então você agora vai ter que arrumar uma maneira de estabilizar conectando com outro elemento. Então você vai ter que fazer ligações químicas. Fechamos então nossa introdução, pessoal. Tá de boa. Olha como foi importante essa introdução. Eu preciso que vocês entendam por que a gente faz uma distribuição eletrônica. Então, significa que a primeira aula que vocês aprenderam, que era átomo, até a última aula que você aprende o que é um subnível, o que é um orbital, e você aprende a fazer uma distribuição eletrônica, tudo isso está conectado com um objetivo. Qual objetivo? Você entender que nós estamos tentando fazer uma estabilização sozinho. E eu não consegui fazer essa estabilização sozinho. Então, quando eu não consigo fazer estabilização sozinho, eu vou ter que estabilizar agora conectando com outro. É isso que nós chamamos de ligação química. Então, a ligação química é uma tentativa de estabilização da eletrosfera, só que não mais sozinho, agora conectando com outro. Eu vou voltar para a nossa aula, lá na frente agora. A gente vai mudar o nosso compartilhamento. O compartilhamento volta para cá. E eu volto fazendo uma pergunta. O que é uma ligação química? Galera, tem um monte de gente na sala agora. Deixa eu mais precisamente, eu tenho aqui, ó, uma cambada de gente. Graças a Deus, alegre aqui. Um monte de gente. Um monte de gente. E eu tenho uma pergunta aí só. O que é uma ligação química? Eu acho que é a estabilização entre dois átomos ou mais. Estabilização de quê? Eletrosfera. Da eletrosfera. Então, a gente não pode perder esse foco. Uma ligação química é uma estabilização da eletrosfera. Então, não tem núcleo envolvido. Tudo bem? Eu não estou estabilizando o núcleo. Isso daí é radioatividade. Isso é reações nucleares. Então, foco. Qual é o foco? Eu vou estabilizar a eletrosfera. Mas eu não vou estabilizar minha eletrosfera sozinho. Eu estabilizo a eletrosfera conectando com o outro. Porque eu não consegui fazer isso sozinho. Então, nós temos aqui um pilar. Se os gases nobres, eles conseguiram sozinhos organizar a eletrosfera dele, eu vou então olhar para ver os gases, olhar para os gases nobres e falar assim, o que é que esse cara tem que os outros não têm? Porque eles também fizeram a distribuição deles. O que é que eles conseguiram fazer com essa distribuição que os outros não têm? Por que os outros precisam perder? Por que os outros precisam ganhar? Por que os outros precisam compartilhar elétrons para estabilizar? E os gases nobres não precisam disso. Resposta: eles têm eletrosfera estável. E o que é que nós vamos fazer com outros? Buscar a estabilidade da eletrosfera. Nós vamos buscar a estabilidade da eletrosfera. Então, nossa aula de ligações químicas, propriamente dita, começa agora, porque nós já sabemos o qual vai ser nosso objetivo. Então, a cada slide que for passando, a cada passo que você for dando, você vai ter que fundamentar dentro de você essa perspectiva. Nós estamos buscando estabilizar a eletrosfera de um átomo, mas não mais sozinho. Não tem mais a ver com a distribuição eletrônica dele sozinho, mas a conexão dele com outro no processo de fazer ligações. Até aqui, beleza? Beleza. Então, lá vou eu. Botei aqui, gente, 3 átomos.
Um átomo de hidrogênio, perdoem aqui tá com o nome análise embaixo, tá? Porque eu preparei a aula com as imagens, com tudo para análise. E aí eu falei, pô, velho, eu vou mudar esse negócio todo, tirar essa barrinha daqui, análise, vou botar aqui no ensino. Depois eu falei assim, poxa, eu vou deixar aqui, eu criei a aula mesmo, arrumei tudo, então, tá aqui, análise vestibular, isso foi a mesma aula que eu dei lá pro pessoal do análise. Pelo menos as imagens, tá? A conversa depende do que vocês vão trazer. Então, Léo, eu botei aqui, você tocou nesse ponto, e eu quero chamar a atenção desse detalhe. Olha lá, todos esses átomos aqui, eles são neutros. O hidrogênio está neutro porque o somatório da carga dá zero. O átomo de carbono está neutro porque o somatório da carga dá zero. O átomo de ouro está neutro porque o somatório da carga dá zero. Isso é ser estável? Não, isso é ser neutro. Essa eletrosfera aqui vai ter uma distribuição dela. A eletrosfera aqui vai ter a distribuição dela. A eletrosfera aqui vai ter a distribuição dela. Mas essa distribuição não significa que está seguida de uma estabilidade. Eu sei que foi uma tentativa, então essa é a melhor distribuição. É a melhor distribuição que eu posso ter. Então aqui, ó, 1S1 é a melhor distribuição que eu posso ter. A de cá, 1S2, 2S2, 2P2 é a melhor distribuição que eu posso ter. Mas nada disso significa que eu tenho estabilidade. Até aqui, beleza? Uhum. Vou encher o caçado. Beleza. Aqui tá beleza. Passo para frente. Veio um cara chamado Pauling, Linus Pauling, e estabeleceu um critério bem interessante. Porque você pode estar perguntando assim, fala, tá bom, beleza, eu vou buscar uma organização da minha eletrosfera. Agora, como é que eu posso ter essa brincadeira de... Porque eu entendi a distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica, ela não segue um diagrama, ela segue um diagrama de energia. Beleza, Iben? Beleza. Vou repetir. A distribuição eletrônica, ela não segue um diagrama, ela segue um diagrama de energia. Muda tudo. Porque quando eu penso um diagrama de energia, significa que eu estou tentando organizar aqueles elétrons com a menor energia possível. Então, não é o fato dele ser um diagrama, mas o interessante é que ele é um diagrama de energia. Então, se a partir de agora eu quero conectar um átomo com o outro, o que é que vai determinar se alguém ganha, se alguém perde ou se alguém compartilha? Um cara chamado Linus Pauling criou uma propriedade. Essa propriedade é bem interessante, é uma propriedade periódica. Tá? Essa propriedade periódica ele chamou de eletronegatividade. Eu queria que vocês entendessem mais ainda. Para criar essa propriedade chamada de eletronegatividade, que para Linus Pauling é uma capacidade. O que é eletronegatividade? É uma capacidade. Pauling, então, deixa eu ir lá para a minha outra tela, que minha outra tela, o problema de desenhar é melhor. Deixa eu apagar esse negócio aqui. E a gente vai lá para outra tela. E eu risco um bocado de coisa para vocês. Eu preciso de novo que vocês compreendam isso. Tá? Vamos compartilhar. Compartilhando. Vocês lembram na semana passada que a gente viu uma propriedade e eu chamei essa propriedade de raio. E o que é que nós aprendemos sobre o raio atômico? Nós aprendemos que se eu considerasse um período, propriedade periódica, então se eu considerasse um período, propriedade periódica, período, esse raio, no período, ele iria diminuindo, então tá aqui raio, e aqui o número atômico. No mesmo período, esse raio diminuiria com aumento do número atômico. Mas se eu passasse de um período para outro período, nós vimos que haveria um aumento no número de camadas. E esse aumento do número de camadas faria com que esse raio fosse maior. Então, por exemplo, se aqui é o lítio e aqui é o sódio, o lítio está aqui, o sódio está aqui, aumentou o número de camadas. E aí, no mesmo período, o número de camada, ou
o raio vai diminuindo. O que é que nós aprendemos? Que o raio crescia assim e o raio crescia assim. Até aí, beleza? Você viu na aula passada. Beleza. Vamos lá agora. Aí eu trago para vocês uma outra propriedade. Vimos também na semana passada. Essa propriedade é a energia de ionização. Energia necessária para arrancar um elétron de um átomo no estado gasoso. Para arrancar o elétron, energia de ionização. Eu preciso de uma força para arrancar esse elétron. Então, quanto mais próximo do núcleo, maior vai ser minha força eletrostática. Ou seja, o núcleo atrai mais o elétron quanto mais perto ele estiver. Então, se o meu raio é um raio grande, minha energia para arrancar um elétron é uma energia pequena. Se meu raio é um raio grande, a energia para arrancar o elétron é uma energia pequena. Mas se meu raio é um raio pequeno, a energia para arrancar o elétron é uma energia grande. Então, ela cresce de modo contrário ao raio. Quanto menor o raio, mais próximo o elétron está do núcleo. E quanto mais próximo o elétron está do núcleo, mais difícil vai ser para arrancar ele. Até aí, beleza, pessoas? Tranquilidade. Vamos lá para outra. Existe uma outra energia. Essa energia é o chamado energia de eletroafinidade. Energia de eletroafinidade. Quanto menor for o seu raio, mais você vai atrair os elétrons. Aí você recebe os elétrons e libera uma energia. Moral da história. Isso também cresceu contrário ao raio. O que é que eu quero de vocês aqui, pessoal? Aprenda raio. E raio foi muito simples, porque você aprendeu que o raio cresceu porque aumentei o número de camadas. E você aprendeu que o raio cresceu na direção dos metais. E os metais têm raio pequeno. Então, olha os metais têm raio grande. Olha os metais têm raio pequeno. E assim, chegando lá nos metais, agora cresça para baixo. Metal tem raio grande, a metal tem raio pequeno. Depois cresce para baixo. E a energia de ionização? Contrária ao raio. E a eletroafinidade? Contrária ao raio. Gessinho, aqui eu vou fazer o quê? Aqui você vai perder o elétron. E aqui? Aqui você vai ganhar elétron. Olha que legal. É que as propriedades elas são opostas, mas o crescimento se dá igual. Aí o miserável, gente, vou chamar assim, o miserável do Pauling, ele pegou e fez o seguinte. Olha o pensamento dele. Primeiro, eu estou lidando com duas energias. E lidar com energia significa que você vai ter que saber o valor da energia. Paulo, então, transforma essa energia em capacidade. E ele chama essa capacidade de eletronegatividade. Vai vir alguém chamando de eletropositividade, mas entenda que a eletronegatividade vai ser o oposto da eletropositividade. Então, se você aprender eletronegatividade, você já sabe eletropositividade. Não pare para gravar duas coisas, não. Pode ficar com o que o Paulo falou, eletronegatividade. Qual foi que Paulo fez, gente? Qual foi que Paulo fez? Ele olhou e fez assim. Os átomos que mais têm dificuldade de perder elétron são os que mais têm facilidade de ganhar elétron. Até aí, beleza? Os que têm dificuldade de perder são os que têm facilidade de ganhar. Então eu vou dizer uma coisa. Olha o pensamento dele. Que se um dia esse átomo que tem dificuldade de perder e tem facilidade de ganhar for participar de uma ligação, a tendência dele é de ganhar elétrons. Porque ele tem facilidade de ganhar e tem dificuldade de quê?
de perder. Uhum. Então, essa capacidade chamada eletronegatividade, ela não poderia crescer de outro jeito. Aí você aprende que não é para gravar setas, tá vendo? É para entender o processo. Essa propriedade que relaciona essas duas propriedades, ela não poderia crescer de outro jeito, poderia? Ela vai crescer do mesmo jeito. Contrário ao raio. E a eletronegatividade passa a ser definida como capacidade que uma espécie tem de atrair elétrons ao participar de uma ligação. Capacidade que uma espécie vai ter de atrair elétrons ao participar de uma ligação. Capacidade que uma espécie vai ter de atrair elétrons ao participar de uma ligação. Voltemos para a nossa tela. Olha as eletronegatividades, gente. Paulo, então, atribui valores. E o legal é que esses valores não são energia. São apenas valores que ele associou. Por exemplo, ele disse, ó, o flúor tem uma capacidade de atrair elétrons de valor 4. Já o alumínio tem uma capacidade de atrair elétrons de valor 1,5, quando participa de uma ligação. Já o sódio tem uma capacidade de atrair elétrons de valor 0,9 ao participar de uma ligação. E ele atribuiu, então, galera, valores de eletronegatividade para todos os átomos da tabela periódica. Assim, por que é que os gases nobres aqui não estão aparecendo? Porque se isso é uma propriedade associada a fazer ligação, e os gases nobres não precisam fazer essa ligação, então eu não preciso dar capacidade a eles. E nós temos, então, essa propriedade chamada de eletronegatividade. E nós temos um objetivo para ela, porque a eletronegatividade é uma capacidade, objetivos, que está associado a você fazer ligação. Eletronegatividade é uma capacidade que está associada a fazer ligação. Então, para que a gente aprendeu eletronegatividade? Para fazer ligação. A pergunta é, até aí ok? Ok. Ok? Ok. Todo mundo aí no ok? Beleza mesmo? Eu falei para vocês que eu ia contar uma história. A história está fazendo sentido nas coisas? Uhum. Você percebeu porque a gente aprende distribuição eletrônica? Agora sim. Você entende que assim, eu fazia só 1, 2, 2, mas por que segue aquela ordem? Segue aquela ordem porque você quer colocar com a menor energia possível. Se você quiser botar excitado, você prende como você quiser. Aí, Léo, o professor chega na aula e fala assim, faça a distribuição eletrônica do elemento sódio. Aí o aluno começa. 2P1, 5S2. Taranana. O meu tá errado? Não. Você não mandou eu colocar no estado fundamental. Você não mandou colocar... Só que ninguém faz isso porque os meninos eles vão fazer de maneira mecânica. Mas eu poderia botar e falar, professor, como o senhor não pediu colocar no estado fundamental, eu coloquei no estado excitado. Acabou a questão. Acabou. Todo mundo ia responder. Agora imagine quantas maneiras tem de você fazer uma distribuição eletrônica. Aí nós aprendemos que vai rolar a ligação. Aí sabe o que Paulo fez? Paulo pegou e disse assim, se um dia você for comparar dois átomos, então isso daqui só vale para dois átomos. Tudo bem? Quando você só tem dois átomos, não, desculpa, dois elementos. Isso daqui só vale para dois elementos. Quando você só tem dois elementos, você chama esse composto de composto binário. Paulo pegou e disse assim, se um dia você comparar a eletronegatividade de dois elementos, e essa diferença de eletronegatividade ela for maior ou igual a 1,7, a diferença de eletronegatividade vai ser tão grande que um desse daqui, dessa região, vai arrancar elétrons dessa região.
O de cá vai se transformar em um ânion, o outro vai se transformar em um cátion e nós vamos ter uma ligação iônica. Vê se justifica. Então, a gente aprendeu que existem capacidades e cada elemento tem a sua capacidade. Então, sua capacidade de arrancar elétron é muito grande e você encontra alguém que tem capacidade de arrancar elétron que é bem pequena, você arranca elétron dele e vocês vão fazer uma ligação entre íons. Perfeito. Aí ele vai dizer, mas se essa diferença de eletronegatividade ela não for maior que 1,7, então você tem uma ligação covalente. Porque você não vai conseguir arrancar. Então você vai compartilhar. É aí que alguém pega e diz para você. Se um metal encontra um ametal, há uma tendência que eles façam ligação de que tipo? Iônico. Show de bola. Iônico. Só tem um detalhe, Léo, aí, Ibn, que falou também. É que os vestibulares começaram a botar para quebrar em quem estava fazendo mecanicamente. Eles pegaram o cloro. Qual é a eletronegatividade do cloro? 3. E ligaram o cloro com o alumínio. Qual é a eletronegatividade do alumínio? 5,5. Então a diferença de eletronegatividade dá quanto? 1,5 também. 1,5. E 1,5 é maior ou igual a 1,7? Menor. Então significa que tem metais que podem ligar com tem metais que podem ligar com ametais e a ligação não ser iônica. Então uma ligação iônica não é uma ligação entre metal e ametal. Porque corre o risco dos metais e ametais não conseguirem formar íons. Estamos de boa? Quando alguém me diz que um metal com um ametal forma uma ligação iônica, eu tenho que, na minha cabeça, ter muito claro a ideia que ele está pegando lá do canto da tabela periódica, ó, ele está pegando, ó, quer dizer, uma tabela bem louca aqui, pronto, ó. Ele está pegando alguém daqui que é muito eletronegativo com alguém daqui que é pouco eletronegativo. Então não é metal qualquer metal ou qualquer ametal. Porque se eu pegar os elementos que estão aqui nessa região, ó, vai ser muito difícil que essa diferença dê 1,7. Então não é qualquer metal que forma ligação iônica com qualquer ametal. Mas Pauling deu uma boa referência para a gente. E nós vamos começar a trabalhar dentro dessa referência. Antes de eu apagar essa tela toda aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês entenderam o que é que vai movimentar, então, esses ganhos e perdas? Diferença de eletronegatividade. Uma coisa chamada eletronegatividade. Então, vamos arrumar nossa história. Eu aprendi que os átomos tentaram se organizar sozinhos. Não conseguiram, a maioria não conseguiu. Eles partiram, então, para fazer ligação. Só que eu não estava entendendo como é que a ligação aconteceria. Eu entendo que a ligação é uma mudança na eletrosfera. Mudança como, Gessinho? Ganhando, perdendo ou compartilhando elétron. O que é que vai definir se ele vai ganhar, perder ou compartilhar? A eletronegatividade dele. Olha a nossa história como está andando. Tentei sozinho, não consegui. Então, bora agora conectar. E quem que vai, então, nesse processo de conexão? As eletronegatividades. Apaguei a minha tela. E vamos nós. Nós podemos, então, ter 3 situações bem interessantes. A primeira é a diferença de eletronegatividade entre esses 2 elementos é tão grande que passa de 1,7. Então, eu gero uma ligação iônica. Até aqui, beleza, povo? Beleza. Gessinho, isso é a diferença de eletronegatividade.
D0. Você, então, tem um compartilhamento e ele não vai ter como formar polos, porque não existe diferença de eletronegatividade. Então, olha os opostos. Se a diferença de eletronegatividade é maior ou igual a 1,7, eu tenho uma ligação iônica. Se ela é igual a 0, eu tenho uma ligação covalente apolar. Gersinho, vem cá. E se essa diferença de eletronegatividade for maior do que 0, mas for menor do que 1,7, aí você vai ter uma ligação covalente, que ele não vai conseguir arrancar, mas é uma ligação covalente polar. E aí as estruturas passam a ter cargas parciais. Volta, professor. Volto. O que é que está representando aqui? Que X perdeu um elétron, carga real. O que é que está mostrando aqui? Que Y ganhou elétron, carga o quê? Real. É o que você chama de NOx, e esse NOx é um NOx real. Eu posso ter um NOx de uma ligação covalente? Óbvio que você pode. Existe uma diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o cloro. Como o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele puxa o elétron para perto dele. Diferença de eletronegatividade. Ele não vai ficar a um delta. O delta dele é negativo, significa que ele tem uma carga parcial negativa. E o outro, misericórdia, e o outro tem uma carga parcial positiva. Cuidado, o de cá não perdeu elétron e o de cá não ganhou elétron. Eles estão compartilhando. Só que eles compartilham de modo a formar polos. Por isso que eu chamo essa ligação covalente polar. Professor, por que substância simples, o NOx é 0? Simples. Porque a diferença de eletronegatividade deles é 0. E se a diferença de eletronegatividade deles é 0, ninguém atrai de ninguém. E se ninguém atrai de ninguém, o de cá tem carga 0, o de cá tem carga 0. Ou seja, é uma ligação covalente apolar. Antes de continuar, a gente não entrou ainda no que é uma ligação iônica, nós não entramos ainda no que é uma ligação covalente, mas vocês entendem que eu tenho uma ligação covalente, eu tenho uma ligação iônica, e no meio desse caminho eu tenho uma ligação covalente polarizada? Entendi. Então eu estou dizendo que a de cá é uma ligação 100% iônica, e eu estou dizendo que aqui é uma ligação 100% covalente. E qualquer coisa entre esse laranja e esse vermelho, eu estou aumentando a covalência e no outro eu estou aumentando o caráter iônico dele. Eu posso, então, aumentar a covalência e eu posso aumentar o caráter iônico. Então, nós podemos falar em caráter. Quanto maior for a diferença de eletronegatividade, maior vai ser o caráter iônico, maior vai ser o caráter covalente, dependendo da situação que eu vou colocar. Perguntas antes de continuar. Nenhuma? Não, tá de boa. Tá de boa? Então, vamos lá. A diferença de eletronegatividade é como se fosse um cabo de guerra. E essas duas pessoas estão participando de um cabo de guerra. Se a capacidade deles em atrair essa corda é idêntica, a capacidade deles em atrair uma corda é idêntica, e vou dizer mais, se você é capaz de assistir uma aula de química e criar uma associação de química com um cabo de guerra, é sinal de que você aprendeu o assunto. Mas se você aprendeu uma aula de química e você só consegue fazer química, então você decorou o assunto. Esse cabo de guerra entre essas pessoas que têm uma mesma força seria uma ligação iônica ou covalente? Covalente. Dessa ligação covalente, seria uma ligação covalente apolar ou polar? Apolar.
Apolar, porque nenhum deles vão fazer com que os elétrons ou que a corda venha mais para um lado ou para o outro lado. Beleza, Sam? Certo. Vamos mais. Aí, algumas pessoas se juntaram do lado de cada corda. Veja, é a mesma pessoa, dá para a gente saber pela aliança. Tá vendo aquela aliancinha dele? Do lado de cá, que ele estava sozinho, eu agora percebo que mais pessoas vêm a ajudar ele. Ou seja, eu estou aumentando a eletronegatividade. E se eu estou aumentando a eletronegatividade, eu estaria agora diante de duas possibilidades. Se a diferença de eletronegatividade for muito grande, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o quê? Eles vão arrancar elétron e a ligação vai ser iônica. Se a diferença de eletronegatividade não for grande o suficiente para arrancar, eles vão fazer uma ligação covalente. E essa ligação covalente vai ser polar. Tudo beleza? Uhum. Tá aí essas meninas que estão em uma escola, que não tem quarentena nesse tempo. Se eu pedisse vocês olharem essa imagem e eu perguntasse para vocês, essa ligação seria iônica ou seria uma ligação covalente? Olha aí, Covalente. Valente. covalente. Seria uma ligação covalente polar ou apolar? É polar. Hã? É polar, porque tem a mesma quantidade de meninas dos dois lados. Alguém concorda, discorda? Posso passar a imagem? Tá parecendo meio polar aí, tá ligado? Porque, Olha, ela tá chamando a atenção, Sam. E aí eu peguei e circulei ali os pezinhos das meninas. ela puxou. Mesma quantidade de meninas, você percebe o que é polarizar. Polarizar é estar mais para um lado do que para o outro, Sam. Então, embora eu tenha a mesma quantidade de meninas, eu polarizo a minha ligação. Ficou claro? Mais ou menos. Mesmo tendo a mesma quantidade de meninas. As meninas do lado direito são mais fortes. E o que leva a essa conclusão? Essa Circulei lá embaixo, para você ver. Olha lá embaixo. Olha o pé delas. Ou seja, as meninas do lado direito conseguiram puxar mais a corda para o lado de cá. Isso indica que há uma diferença de eletronegatividade, concorda? Ah, entendi. Então, essa é a ideia que a gente pode tirar dessa imagem. O processo se dá por diferenças de eletronegatividade. E aí, povo, nós vamos então falar de energias. Professor, isso é bom ou é ruim? Isso é ótimo. Porque a gente automaticamente vai fazer o que o Enem quer que você faça. Primeiro, todas as vezes que você fala de energia, automaticamente você é convidado a olhar uma estrutura chamada de termodinâmica. Um dos assuntos que mais caem na prova do Enem. E a primeira lei da termodinâmica diz: a energia não pode ser perdida, a energia não pode ser criada, a energia pode ser apenas transformada em outra forma de energia. Então, bora de novo. A energia não pode ser criada, a energia não pode ser perdida. A maioria dos alunos param aqui. O princípio da conservação da energia diz: a energia não pode ser criada, não pode ser perdida, professor. Existem alguns alunos que são menos preguiçosos e por isso vão se dar melhor. Eles pegam e dizem: a energia não pode ser perdida,
a energia não pode ser criada, ela pode ser apenas transformada. Aí você entende porque é que o Enem cobra tanta energia. Ela pode ser transformada em quê? Vá. Em outro tipo de energia, né? Ou então, Léo. Ou então, sei lá, em matéria. Tá aparecendo aí na tela? Misericórdia. Não, para mim não. Não, eu peguei e botei, não compartilhei aqui o que eu queria compartilhar. Agora vai. Pronto. Apareceu uma tela branca. Ainda não. Agora sim. Apareceu. Vamos Para lá. mim não. Não, Léo, olha aí de novo. Sei lá, deixa eu É para aparecer. dar aqui. Eu tenho a energia. Essa energia está associada à termodinâmica. E a termodinâmica diz que a energia não pode ser, Perdido, não pode ser perdida, não pode ser o quê? criado, Ela pode ser apenas o quê? transformado. Em outra forma de De energia, ou de, trabalho. porque trabalho é aquilo que foi capacitado pela energia. Não esquece isso. Energia é aquilo que capacita a realização de trabalho. Então, em todo o sistema, ou você tem energia ou você tem trabalho, ou tem os dois. Fechou a ideia? Beleza. Então, nós vamos pegar agora e vamos falar de energia de ligação. Se é energia de ligação, essa energia não foi criada. Essa energia não foi perdida. Essa energia foi transformada. E se essa energia é transformada, eu preciso então identificar qual tipo de energia essa energia está sendo transformada. Bora brincar. Bora brincar e brincar muito. Alguém mandou aqui alguma coisa. Deixa eu ver. Ibn está botando aqui. Agora, tio, é uma pergunta meio besta. Não existe pergunta besta. Mas eu fiquei preso à questão do HCl ser uma ligação covalente. Exato. Já que em Unis é meio aquoso. Ibn, olha como as coisas começam a ficar show de bola. Vamos brincar. E aí você vai falar assim, rapaz, quando eu for fazer essa banana desse negócio chamado Enem, eu vou deitar e rolar. Agora, por que você vai deitar e rolar, Ibn? Porque você vai estar bem tranquilo lá no dia. Isso é uma ligação covalente. Ligações covalentes, elas são representadas por traços. Estamos de boa? De boa. Ótimo. Isso é uma ligação iônica. Ligação iônica não tem traços para representar. Tudo bem? Tudo. Vamos lá. A gente vai começar a ver ligação iônica no instante. Aí eu peguei esse Na mais esse Cl menos e fiz isso. Aí a química pega e diz: aconteceu uma dissociação iônica. Tudo ok? Sim. Mais ou menos ok. Eu quero que você olhe para cá. Existe uma palavrinha para o Enem que é de extrema importância. Vou escrever a tela aqui cheia de firula. Vou pedir para você, Ibn, ler para nunca mais você esquecer disso. O que é que tem escrito aqui? Semântica. Semântica fala do sentido, do significado das coisas. Sabe qual é o nosso problema principal em química? É que a gente começa a gravar as coisas. E quando você começa a gravar as coisas, você começa a largar de mão isso aqui, ó, a semântica. E aí, resultado, você começa a achar que as coisas não têm um significado por si só. Quem vai dar o significado é o professor e eu vou ter que gravar isso. A gente precisa se afastar disso, gente. Porque o Enem vai trabalhar com o conceito, mas antes de tudo ele vai trabalhar com a semântica. A palavra dissociar, Ibn, significa separar. Então, leia essas duas palavrinhas aqui e me diga o que é que aconteceu. Vá. Associação iônica. O que é que significa isso? Semântica. Separar os dois
Usa o quê? Íons. Os íons. Dois íons? Pronto. Você precisa gravar isso? Não. Acho que não. Você entende o que é que está acontecendo? Eu já tenho os íons e eu vou apenas separar esses íons. Ficou claro? Sim. Eu tenho os íons e vou dissociar, vou separar os íons. Olha de novo agora. Eu tenho íons aqui? Sim. Eu tenho íons, não tenho? Tem. Eu separei os íons? Separou. Não. Por que eu não separei os íons? Porque não existia íons. Isso. Eu não separei os íons porque não existia íons. Ah. Ah. Então, quando ele diz que aconteceu uma ionização, ele está dizendo para você que você gerou íons. Nada mais correto, nada mais óbvio, nada mais informativo do que dizer que quando o HCl ele separa os íons H+ e Cl-, ali aconteceu uma ionização. Para o aluno que foca na semântica, a informação que acabou de chegar para ele foi: o HCl era um composto covalente. Porque ele sofreu o quê? Ionização. Quem é iônico não pode sofrer ionização. Entendeu? Tem um Tranquilo. termo que usa muito em história, né, que diz quando Alexandre o Grande ele sai da Macedônia e vai invadindo aqueles territórios, apareceu um processo de helenização. Lembra disso, né? Uhum. Uhum. Misericórdia de novo, não sei mais escrever. Helenização. Se aconteceu uma helenização, é porque eles já eram helênicos? Não. Não. Então, se acontece uma ionização, significa o que para você? Você está vendo que você sabe? Se você consegue olhar para um Não tema, eram iônicos. foi por isso que eu peguei e fui lá para a história. Ó. Eu não quis ficar em química, eu fui lá para a história e mostrei que você sabia. Se você sabe que uma helenização é alguém pegar e trazer uma cultura helênica, né, e botar naquela região toda, expandir essa cultura helênica no lugar, por que quando você chega em química você não consegue olhar para a mesma palavra ionização e fazer esse mesmo processo? Porque a gente não valoriza isso aqui. Semântica, que é o nosso foco. Beleza, bem? De boa. De boaça, né? Então, toda vez que alguém fala assim, ácidos são substâncias que em solução aquosa sofrem ionização. Percebeu a informação? Eles acabaram de me dizer que ácidos são substâncias covalentes. Quando ele vira para mim e fala, bases são substâncias que em solução aquosa sofrem dissociação iônica. O que é que acabou de me dizer? Que as bases já eram íons. Né? As bases já eram iônicas. Mas quando eu digo para você que o NH3 em água sofre ionização e aí produz, aí você entende, então existem bases que também podem fazer ionização. Existem bases que são covalentes. Aí vem a amônia, Minas e companhia limitada. Mas o que é que nós fizemos? Nós começamos a perceber como ligação é importante. Eu falei lá no início que nós estamos diante de um dos assuntos mais importantes que nós temos, exatamente por isso. Porque tudo que você aprende antes, a gente poderia dizer que você aprendeu para aprender ligações. E tudo que você aprende depois, você pode pegar e abrir a boca e falar, eu estou aprendendo consequências de ligações. Então aprendam ligações, povo. Energia de ligação. Olha comigo. Eu tenho esse núcleo aqui e tenho aqui uma nuvem de elétrons na eletrosfera. Esse núcleo repele esse núcleo, porque os dois são o quê?
positivos. Deixa eu mudar aqui a cor. Como os dois são positivos, os dois se repelem. Eu tenho repulsão. Como a eletrosfera é negativa, a eletrosfera também repele a eletrosfera. Então eu tenho repulsão. Tudo ok? Mas o núcleo consegue atrair essa eletrosfera. E esse núcleo consegue atrair essa eletrosfera. Então, nessa brincadeira, existem forças de atração e existem forças de repulsão. Como é o nome da força associado à atração e repulsão? Elétrica. A atração e repulsão elétrica. Magnética, né? Não. Não? Não. A força de atração e repulsão elétrica. Eletrização. Força Ah, eletrostática. estática. Então, nós vamos de uma força eletrostática. Essa força eletrostática, ela tem uma constante. Essa força eletrostática, ela tem a carga de quem vai atrair e a outra carga de quem vai atrair, ou quem vai repelir. Vou chamar aqui de carga 1 e carga 2. Mas o mais legal vem agora. E quando você participou do checklist, eu quis deixar isso bem claro na sua cabeça. Eu chamei essa força eletrostática de uma força de ação à distância. Então é importante que vocês entendam que nós estamos falando de uma força de ação à distância. Eu não preciso ter contato entre as coisas. Eu estou distante e essa força existe porque é uma força de ação à distância. Nós vamos falar de forças. Nós vamos falar de energias. E eu preciso que vocês continuem focados na brincadeira. Passa a minha primeira imagem. Ligação iônica. O que é uma ligação iônica, pessoal? Ligação entre íons. Isso. Então a gente vai escrever aqui. Eu vou apagar uma hora dessas, mas eu queria que você nunca mais esquecesse. O que é uma ligação iônica? Vou botar aqui. Ó. Uma ligação iônica é uma ligação entre íons. Professor, eu posso dizer que é entre metal e ametal? Se esse metal não formar íon e o ametal não formar íon, não vai ser iônica. O que é uma ligação iônica? Uma ligação entre um metal e um ametal. Botei uma charge aqui, gente, para a gente tentar entender o que é a ligação iônica. Está o professor aqui dando aula e do lado de dentro, esses menininhos aqui, ó, o cátion, o cátion, o cátion, o cátion, começa... Gersinho, Oi. acho que você esqueceu de compartilhar a tela. De novo. De novo, né, velho? Vou botar aqui a ligação iônica. Mas peraí, deixa eu voltar aqui. Obrigado, viu, Nath? Tem uma charge? Agora tem. Estão vendo esses menininhos aqui dentro da sala? O cátion do césio, o cátion do lítio, o cátion do rubídio, o cátion do potássio, o cátion do sódio. Estão vendo lá fora umas menininhas? Não tá aparecendo não, Jacinho. Gente, Pra mim também não. Nem pra mim, velho. vamos de novo. Nem pra mim. Aí, agora foi. Apareceu agora? Agora foi. Agora Vamos foi. lá de novo, então. Certinho. Estão vendo aqui uns menininhos? O cátion do césio, o cátion do rubídio, o cátion do lítio, o cátion do potássio? Uhum. Vocês estão percebendo que começa a existir uma movimentação, mas não é uma movimentação de contato, mas uma movimentação à distância? Uhum. Tá vendo lá de fora? Ó, não tem contato, tá vendo? Do lado de fora, eu tenho aqui ânions, as menininhas bonitinhas, tá vendo? Com batom e tudo. E aí o professor vai e pergunta, alguém poderia ter a gentileza de me dizer o que é que tem lá fora que atrai tanto vocês? Ou seja, a física diz que onde tiver um cátion e tiver ânion também, entre eles vai existir atração. Um cátion é um íon.
Um ânion é um íon. Como é o nome que se dá ao cátion, a atração entre um cátion e um ânion? A física vai dizer uma força eletrostática. A química vai dizer uma ligação iônica. Ora a interdisciplinaridade aí. A física vai dizer, eu tenho uma força eletrostática. A química vai dizer, eu tenho uma ligação iônica. O que é uma ligação iônica? Léo respondeu no instante. Ligação entre íons. Uma ligação entre íons. Tudo beleza? É uma ligação entre íons. Hein, pessoal? Tudo ok? Ok, né? Tá de boa. De boa. E tá aparecendo aí a tela bonitinha. Tá. Para a gente entender melhor uma ligação iônica, eu quero trazer o ciclo de Haber-Bohr. Primeira importância desse ciclo é você compreender como é que as coisas estão acontecendo. A segunda importância desse ciclo é você revisar comigo um monte de coisa que você aprendeu e aplicando. Então, a gente não vai só aprender, a gente vai aprender aplicando. E a terceira coisa é se cair no Enem um ciclo de Haber-Bohr, vai ter ponto pra caramba distribuído, porque toda questão de gráfico é questão de interpretação. Então, vamos brincar. Eu queria que você viesse para cá. Não se preocupe não, que você vai ter um para fazer comigo e depois vai ter um para fazer sozinho comigo também, só olhando vocês fazerem. Eu queria que vocês olhassem para cá para a situação 1. Eu tenho sódio. Vou revisar coisa agora, viu? Qual é o estado físico desse sódio? Tá sólido. E depois ele vai para qual estado? Azul. Tem energia envolvida nisso? Tem. Um pouquinho. Pronto. Então lembre, a energia não pode ser criada, não pode ser perdida, ela pode ser transformada em outra forma de energia. Ou nós fizemos alguma coisa aqui, pessoal. Eu forneci energia e provoquei uma transformação. Pergunta, que transformação aconteceu em 1? Transformação física. Uma transformação física, perfeito, Léo. Seria a minha segunda pergunta. O tipo de transformação física. Mas como é o nome dessa transformação? Sublimação. Sublimação. Perfeito. Bem específico. Sublimação. Até aqui tranquilo? Eu quero agora que você saia de 1 e vá lá em 3. Uma vez que o sódio agora estava no estado gasoso, eu forneço uma energia e arranco um elétron dele. Como é o nome desse processo? ionização. Potencial ionização. Potencial ou energia de ionização. É a energia necessária para que um átomo no estado gasoso perca um elétron. Isso daqui envolveu um gasto de energia, levei ele para um estado mais energético. Depois eu levei esse sistema para um estado mais energético ainda. Nós trabalhamos com sistemas. Esse meu sistema tinha uma energia, estava aqui já. Aí eu peguei o Cl, que estava ligado a outro Cl. Entende? Ligação iônica ou covalente? Covalente. Aí eu quebro essa ligação e virou Cl. O que é que você fez, assim? Eu tenho aqui uma energia de ligação. A gente pode chamar de atomização. É um termo que os americanos usam muito. Energia de ligação ou uma atomização. Virou só o átomo. E para quebrar ligações, você fez o quê? Você formou... para quebrar a ligação, você forneceu energia ou liberou energia? Para tudo aí, nem pensa muito não. Bora pensar aqui comigo. Eu tenho 2 átomos, gente. Quando eles formam uma ligação, eles formam um sistema mais organizado ou menos organizado? Mais organizado. Então eles têm que ter menos energia ou mais energia? Menos energia. Menos energia. Então se você vai desfazer a ligação, você tem que fazer o quê? Tem que quebrar a ligação.
E para quebrar a ligação, então você vai fazer o quê? Fornece energia. Se você organiza fazendo a ligação, libera energia. Se eu quero desfazer, eu tenho que fornecer energia. Perfeito? Termoquímica. Organizei formando uma ligação, libera energia. Eu quero desfazer a ligação, então você vai criar um sistema menos organizado, tem que dar energia para ele. Agora, olha que legal. Eu tenho o cloro no estado gasoso e dei para ele o quê? Elétron. Isso é chamado de Afinidade. eletroafinidade. A eletroafinidade é uma energia liberada. A energia de ionização é uma energia necessária. O que é que eu tenho nesse momento aqui? Eu tenho Na+, e tenho Cl-. Eu tenho o cátion Na+, e o ânion Cl-. E eu vou agora juntar o cátion com o ânion. Eu vou formar uma ligação entre íons. Qual é o nome dessa ligação? Iônica. Ao formar a ligação iônica, então, eu libero energia. Termoquímica de novo. Eu gastei essa energia toda, depois eu liberei essa energia toda. Eu forneci mais energia ou liberei mais energia? Liberou mais. Como eu liberei mais energia, o meu saldo é um saldo de liberação. Significa que eu gerei um sistema mais organizado. É mais organizado ter Na+ e Cl- do que ter Na e cloro. Isso é o ciclo de Haber-Bosch. Eu queria que vocês agora olhassem para a gente interpretar de outra maneira. De outra maneira. Lá vou eu. Interpretar de outra maneira. Deixa eu limpar aqui. Lá vou eu. Pessoal, se eu fosse fazer uma ligação iônica do sódio com cloro, e essa energia de sublimação fosse muito alta, tão alta, que nada na Terra fornecesse energia para que isso acontecesse, haveria ligação entre eles? Assim eu volto. Eu tenho Na e cloro. E eu quero formar NaCl. Olha o que tem que acontecer para formar NaCl. Olha o tanto de coisa que tem que acontecer. Se essa energia de sublimação fosse absurdamente alta, a ponto de na natureza não ter essa energia para que isso acontecesse, eu conseguiria formar NaCl? Não. Não. Sibeli está dizendo não e alguém aí falou não e eu não entendi quem. Isso. Clarissa, não formaria. Então você entende que existem alguns limitadores para que a reação aconteça? Por exemplo, se for muito difícil quebrar a ligação de cloro com cloro, a reação não acontece. Se for muito difícil arrancar esse elétron do sódio, a reação não acontece. Deixa eu contar um segredinho para vocês. Tá vendo esse elemento aqui? A energia de sublimação dele é absurdamente alta. E a energia para arrancar elétron dele é absurdamente alta. Sabe o que significa? Que o ouro vai ficar aí na natureza, ó. E ele vai ter uma dificuldade absurda de fazer ligação. É por isso que o ouro é chamado de metal nobre. Porque é muito difícil alguém se ligar com o ouro. Uma vez que o ciclo de Haber-Bosch mostra que as energias necessárias para que o ouro perdesse elétron para alguém eram energias absurdamente altas. Gessinho, eu tenho uma dúvida. Fala. Eu também. Fala. Eu sempre imaginei que essa energia de ionização fosse uma convenção ter o átomo ter que estar no estado gasoso e tal.
Mas então quer dizer que tipo toda ligação iônica ela antes precisa que os íons, os átomos envolvidos, eles sublimem? Seria que sublimar. Entendi. Alguém ia perguntar outra coisa. Sou eu, Jacinho, Clarissa. Sim. Você falou aí em relação ao ouro, que tem uma energia enorme e não faria liga, né? Eu pensei nas Não faria ligas. liga, não faria ligação iônica. É muito difícil. Eu posso formar Então ligas. como é que fica as ligas que faz com São o ouro? ligações Ele não é metálicas. puro, né? São ligações metálicas. Não são Ah, ligações iônicas. tá. O ciclo de Haber-Bosch, ele mostra ligações iônicas, onde alguém perde e alguém ganha. Ah, tá certo, entendi. Por isso que é difícil fazer. Léo, tá aqui olhando? Uhum. Tô. Ok. Deixa eu só te mostrar uma coisa. Diante da sua pergunta. Você pegou e fez. Assim, toda vez que acontecer uma ligação, eu tenho que acontecer isso daqui tudo. O legal é que você não precisa pensar nisso daqui tudo acontecendo. O ciclo é legal para mostrar isso para você, como é que aconteceria. Mas o que importa para a gente é isso e isso. Porque nosso amigo Reis, ele pegou e criou uma função de estado associado à entalpia, onde ele pega, de função de estado, Léo, é aquela que só interessa o início e o fim. Tá? Uhum. Então, a entalpia é uma função de estado. E aí Reis fala, olha, gente, eu descobri que a entalpia é uma função de estado. Então, não me interessa o caminho que vai acontecer. O que interessa é o início e o fim. É tipo o deslocamento quando a gente está estudando o É trabalho. como se fosse um deslocamento. Só que agora imagine, velho, calor, você precisa saber como é que ele se manifestou no processo todo. É o que você está vendo aqui. Aí você teria que saber a história completa, Léo, de como aconteceu cada coisa. É por isso que a entalpia é muito importante dentro da química. Por que você estuda termoquímica e quando você estuda termoquímica, você estuda entalpia? Porque trabalho precisa de você saber tudo o que aconteceu no trabalho. Qual foi o deslocamento, da onde para onde, qual foi a pressão, qual não foi a pressão, qual isso, qual aquilo. Aí alguém vira e fala, velho, bora pegar e tentar sair da ideia de trabalho e sair da ideia de calor e vamos trabalhar com algo que só conte o início e o fim. Aí você fala, pô, velho, aí é fantástico. Então, quando você está lá em termoquímica, vendo aquela lei de Hess, que o cara pega e inverte uma reação, duplica a outra, triplica não sei quem, faz... Ele está dizendo assim, ó, velho, se o caminho foi esse, não me interessa. Não me interessa, Léo, se o caminho é esse aqui ou não. Mas se eu tenho os dados sobre esse caminho, Léo, ele vai me ajudar a calcular esse processo todo como outro caminho qualquer me mostraria a mesma coisa. Então você me pergunta, se acontece isso, eu vou dizer, Léo, não posso dizer que isso acontece ou não acontece. Mas o que me interessa é a energia que foi liberada nessa brincadeira. Essa energia é o que nós vamos chamar de energia de rede. Eu não quero que vocês esqueçam essa palavra. Eu então vou ter a energia de rede. Bora de novo, povo? Bora de novo para ver se está tudo ok? Bora ou não bora? Bom. Bora. Outro ciclo de Born-Haber. Esse é um pouquinho mais complicado. Bora começar aqui, e aí todo mundo que entendeu, mostra que entendeu mesmo. Quem entendeu vai reforçar. Deixa eu só uma olhada só em vocês aqui, como é que tá. Deixa eu ver quem que tá aqui. Clarissa, Carol, oi Carol, Lucas, Ocibele. Cadê ali Natália? Todo mundo beleza? Júlia. Tem mais? Tem mais ninguém aqui. Lá de cá. Raíssa, Léo, Ivne, todo mundo beleza. E Pedro? Pedro ou Paulo? Paulo Gueigo, não é aqui? Eu tô aqui, eu tô aqui. É você, Paulo. Pronto, é porque tem Pedro também. Eu tava pensando que era o Pedro. Ok, vamos começar, povo? Vou perguntando, então. O que aconteceu em um? Sublimação. Sublimação. Show de bola, pessoas? Uhum. Magnésio era sólido, magnésio sublimou. O que aconteceu em 2? Atomização. Atomização. Uma atomização. Quebrei a ligação. Toda vez que eu quebrar a ligação, endo. O que aconteceu em 3? Ionização. Energia de ionização, tudo bem?
Sim, sim. Só que o magnésio é de qual grupo? 2A. 2A. Agora que vem um segredo aqui que eu quero que você entenda. Se o magnésio é do grupo 2A, ele tem 2 elétrons na camada de valência dele. Você não vai esquecer isso, pelo amor de Deus. O que é que ele precisa fazer para estabilizar? Perder 2 elétrons. Perder 2 elétrons. Tudo bem? Agora olha de novo. O cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Ele é do grupo 7A. O que é que ele precisa fazer para estabilizar? Ganhar 2. Um só. Ganhar um elétron. É, ganhar um elétron. Tudo beleza? Uhum. Agora eu quero que você entenda uma coisinha que gera um probleminha lá na 8ª série. E aí você no primeiro ano repete. E aí pode acontecer que você carregue isso no primeiro ano e vá para o segundo. E pode ser que você carregue isso no segundo e vá para o terceiro. E pode ser que no terceiro você... Pode ser que você chegue no pré, pode ser que você termine sua vida todinha e pense a coisa sempre desse jeito. O que é que nós pensamos? A gente pensa assim. Foi por isso que Ibn pegou e trouxe a resposta. Eu vou voltar à pergunta. O que é que o magnésio precisa para estabilizar? 2. Fazer o que, Léo? E 2 elétrons. Perder 2 elétrons. Olha que legal. A gente não falou que ele precisa perder 2 para o cloro. Entendeu a diferença? Eu falei que na 8ª série a gente começa a ver as coisas da seguinte maneira. Esse tem 7 e o de cá tem 2. Então, esse daqui vai dar 1 para esse. Eu não quero saber para quem ele vai dar. Para ele estabilizar, ele precisa perder 2. Para quem? Sei lá para quem é. Ele precisa perder 2. E o de cá precisa fazer o quê? Ganhar 1. Então, esse não precisa perder para esse. E nem esse precisa ganhar do outro. Eles precisam simplesmente ganhar e o outro precisa perder. Tudo beleza, pessoal? Beleza. Tranquilo. O que aconteceu aqui em 3? A Afinidade eletrônica. energia de ionização. A segunda. Porque o magnésio precisava perder 2 elétrons. Revisando, a segunda energia de ionização é maior do que a primeira. Porque o raio fica menor. Eu tenho o Mg2+. O que acontece com o cloro? O cloro ganha elétron. Peixe dos infernos. O peixe pegou e deu pense que o peixe pegou e deu uma volta no aquário e jogou água na mesa e quase jogava no teclado, jogava água em tudo. Vou só pegar um negócio aqui para eu enxugar aqui. Vou enxugar na camisa. Sou uma pessoa ninja. Como é que o peixe faz um negócio desse? Vocês estavam no dia que o peixe pulou de um aquário e caiu em outro? Eu contei isso pra vocês? Rapaz, acho que tu falou, velho. Pois é, o peixe pulou de um lugar e caiu em um aquário. Eu vou depois mostrar a foto para vocês, que eu tirei a foto. Era um copo, o outro aquário era um copo. O bicho conseguiu pular de um copo, de um aquário e cair em um copo. E foi a sorte dele. Ele não caiu no chão, ele não morria. Vamos lá, até o peixe tem sorte. Voltando para aqui comigo. Ao ganhar esse elétron, olha para cá o Cl. O que é que vai acontecer aqui em 5 agora? Vai chegar a 2 Cl para pegar os elétrons disponíveis. E em 5 vai acontecer o quê? A formação Do sal. da ligação iônica. E essa energia vai ser armazenada em energia de quê? De ligação. E essa energia da ligação iônica é chamada de energia de quê? Está escrito aqui embaixo. De rage. Energia de rede. Eu quero que vocês olhem rapidão para isso daqui. Para ficar claro o entendimento.
Olha aqui comigo, pessoal. Esse é o Cl, que é o cloro do grupo 7A. O que é que esse cloro vai fazer? O cloro, para estabilizar, ganha um elétron. Tudo bem? Ao ganhar elétron, se transforma em um ânion e seu raio aumenta. O raio do ânion é sempre maior do que o raio do átomo que dá origem a ele. O potássio é do grupo 1A e ele vai perder um elétron para estabilizar. Como ele perde elétron, o raio dele diminui. O raio do cátion é sempre menor do que o raio do átomo que dá origem a ele. Até aí, beleza? Ótimo. Vamos continuar. Estou armando uma para vocês. Viu? Vou pegar vocês aqui na passada. Olha para esse desenho aqui embaixo. Você está vendo o Na+? Ele perdeu um elétron. Está vendo o Cl-? Ele ganhou um elétron. Como é que a gente pensa isso na oitava série? A gente pensa assim, ó. O Na tinha um elétron, o Cl tinha 7. Coitado de você na oitava série. Aí você pensa isso, ó. O Na vai perder para o Cl. Aí o Na perde 1 e o Cl ganha 1 e fica com 8. E aí eles estabilizaram. E o que é que aparece na cabeça do aluno? Que isso daqui é a ligação iônica. Eu queria que você olhasse para o desenho que está aqui. Uma ligação iônica não é de um Cl com um Na. A ligação iônica se dá com um monte de íons. Então, quando eu escrevo NaCl, eu não estou falando de dois átomos. Eu estou falando de uma proporção de um átomo desse para um átomo desse. Porque o que vai existir aqui, ó, é um aglomerado de íons, onde vários Na+ vão atrair vários Cl-. Quando ele fala energia de rede, é porque tem uma rede de atrações. Essa rede de atrações, lê aqui. A palavra retículo vem de pequena rede. Eu tenho uma pequena rede de atrações, onde os Na+ e os Cl- estão se atraindo. Essa rede, olha para cá o desenho e você vai me responder. Essa rede é uma rede organizada ou desorganizada? Organizada. Olha o desenho e me responde. Organizada ou desorganizada? Organizada. Retículo, porque eu tenho uma pequena rede de atração. Cristalino, porque essa rede é organizada. Ó a semântica aí, Ibn. E por fim, é uma rede do que organizado? Da eletrosfera. Não, o que é que está organizado nessa rede? A eletrosfera está estável. O que é que está organizado nessa rede? Não são íons? Então eu tenho uma rede de íons organizada, se atraindo. Eu tenho um retículo cristalino iônico. Quando forem moléculas organizadas, eu tenho um retículo cristalino molecular. Quando for metais organizados, eu tenho um retículo cristalino metálico. Retículo, porque eu tenho uma rede. E essa rede, como vocês viram, tem uma energia associada a ele. É uma energia potencial, porque eles estão sendo atraídos aqui, ó. Ela é organizada, então é cristalino, e ela é iônico. Quando alguém falar para vocês, eu vou tirar agora esse monte de coisa que eu botei aqui. Quando alguém falar para vocês de uma ligação iônica, pelo amor de Deus, agora, você vai usar esse modelo aqui, ó. Esse é o desenho que tem que aparecer na sua cabeça. Eu tenho sal. Sal é iônico, professor? É. Então eu tenho esse desenho na minha cabeça. Pronto, você entendeu o assunto.
Ibn, eu posso pegar, já que está sua foto aqui na frente, eu posso incomodar você? Pode? Então, bora deduzir algumas coisas. O pessoal pode responder também, viu? Eu só vou fazer a pergunta como se fosse para ele e você vai respondendo aí. Vocês estão vendo aqui o retículo, ou seja, a rede de atrações? Sim. Organizada ou desorganizada? Organizado. Perfeito. Existe energia conectando eles? Existe? E essa energia está conectando vários, não está? Sim. Ótimo. Para eu bagunçar esse negócio aqui, então, vai ser fácil ou difícil? Difícil. Então, você concorda que o ponto de fusão deles vai ser alto? Sim. Vou gravar? Não. Olha lá. Você concorda que se ele está com um retículo cristalino e esse retículo cristalino é organizado, qual é o estado físico dele nas condições ambientes? Sólido. É sólido, porque você acabou de dizer que o ponto de fusão é alto. Então, se o ponto de fusão é alto, é óbvio que a 25 ele está sólido. Aí você vira para mim, não me dê característica do composto iônico, ele fala. Altos pontos de fusão e ebulição, sólido as condições ambientes. Primeiro você está repetindo o que você acabou de falar. Porque se você disse para mim que o ponto de fusão é alto, então a 25 graus Celsius é óbvio que ele é sólido. Deixa eu perguntar outra coisa para vocês. Eu bagunçar esse negócio aqui vai ser fácil ou vai ser difícil? Difícil. Ótimo. Então, justifiquei para vocês o alto ponto de fusão e ebulição. Não justifiquei? Acompanhe o modelo, gente. Tem uma imagem na sua cabeça. Com essa imagem na cabeça de vocês, você não precisa mais gravar a coisa. Você entendeu que vai ter um monte de íon se atraindo. Isso daí ajuda a você compreender o processo todinho. Olha outra imagem. Olha outra imagem. O Na perde um elétron para o cloro. Não precisaria perder para esse cloro. Podia perder para qualquer outra coisa. E o Na perde para esse cloro também. Não precisava perder para esse. Poderia perder para vários. Só que na minha cabeça ele perdia para esse. E esse perdia para esse. Aí ficava Na com Cl. Não existe Na com Cl. Existem vários Na+, vários Cl-. Vários Na+, com vários Cl- forma o quê? Um aglomerado iônico, um retículo cristalino. Tá claro isso? Tá de boa. Então, bora de novo. Esse desenho que eu botei aqui é um desenho correto ou um desenho limitado? Para a explicação da ligação iônica. Limitado. Limitado. Alguém falou limitado aí. Por que limitado? Não mostra um retículo. Ele não mostra o retículo. Ele está mostrando para você, Ibn, apenas a ideia de proporção. Para cada Na+, eu tenho um Cl-. Então, se eu tivesse 1 milhão desses, eu tinha que ter 1 milhão desde cá. Uma substância iônica, ele só mostra a proporção de quem liga. Isso nós chamamos de fórmula mínima. Substâncias iônicas são representadas por fórmula mínima. Aí você vai dizer assim, óbvio, assim, ó, se ele é um retículo cristalino, onde é que eu vou saber que o retículo começa e onde é que ele acaba? Como é que eu vou saber a quantidade de coisas que tem? A única coisa que eu sei é a proporção. Para cada Na+, eu tenho um Cl-. E por que para cada Na+, eu tenho um Cl-? Porque toda substância, o somatório da carga tem que dar 0. E se o somatório da carga tem que dar 0, e a carga desse é Na+, a do outro tem que ser Cl-, para a proporção ser de 1 para 1. E se não fosse? Então, bora ver se não fosse. Opa, tudo errado. E se não fosse? Não fosse como, gente? Assim. Eu peguei esse desenho em um livro, gente. Eu achei interessante a maneira que ele representa. Ele mostra, eu nunca vi um desenho tão errado. Ele mostra, vamos lá comigo, você vai me ajudar. Essa maneira de representar o NaCl para vocês agora começaram a ficar críticos. É uma maneira correta ou errada? Tá incompleta.
Incompleta? Ele botou um traço aqui no meio, tá vendo? Ah, não, traço não. Traço, Aí é avacalhou. com tudo. Segundo, quando ele usa vermelho nesses mapas de potenciais, o vermelho significa a região negativa. E azul a região positiva. O desenho está correto? Não. O vermelho é o Na e o verde é o Cl. Então, essa região aqui deveria ser o quê? Esse aí tinha que ser azul. Aqui teria que ser azul, né? Uhum. Mostrando uma região mais positiva. E essa região aqui é uma região o quê? Mas mesmo assim ela estaria errada, não estaria? Tá ali. Porque substância iônica não tem 2 átomos só. Substância iônica forma retículo. Olha aí a imagem como é. Léo, tem uma mania que alguns alunos têm de olhar para uma substância iônica e achar que a substância iônica é polar. Por que eles acham que a substância iônica é polar? Eles acham que a substância iônica é polar porque eles fazem assim, ó, se aqui tem uma região positiva e aqui é uma região negativa. Mas o que é que eles desconsideram? É que eu tenho um retículo cristalino iônico. E como eu tenho esse retículo cristalino iônico, olha como é que fica. Não tem polo, tá vendo? Há uma distribuição de carga em toda a região. Não tem como você dizer que tem um polo ali e um polo acolá. 2. Ibn, não tem como ter geometria aqui. Porque o que você vai ter é uma rede de atrações. É todo mundo se atraindo, todo mundo se atraindo. Então, no final, você não tem organização das coisas em posições específicas com a eletrosfera ligada a outra eletrosfera. Não tem geometria, não tem polaridade. Você estuda geometria e polaridade em ligações covalentes. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui regiões. E no final, o somatório dessa carga dá quanto? 0. 0. Então, bora brincar aqui para ver se está tudo ok. Nossa aula está quase terminando, pessoal. Então, me ajuda aqui. A gente passou quase 2 horas falando. Não sei como foi para você aí, mas de repente passou hoje. Assim, passou rápido esse negócio. Então, vamos lá. Porque a gente falou coisa para caramba. Me ajuda aqui a estabilizar esse potássio. Ele faz o que para estabilizar? Perde um elétron. Eu quero que vocês comecem a mudar a perspectiva de perde para esse cloro, tá? Eu não sei para quem ele vai perder. E o que é que esse cloro vai fazer para estabilizar? Ganha um elétron. Ganhar um elétron. Aí eu pego e boto esses colchetes representando a eletrosfera dele e aí eu coloquei 8 elétrons. Isso é o que nós chamamos de fórmula de Lewis. Só que essa fórmula de Lewis para ligação iônica. Fórmula de Lewis sempre vai mostrar elétrons. Lewis, ele lida sempre com elétron. Conceito de ácido base para Lewis, tem que ter elétron. Como ele ganhou 1, bota o menos aí para ele. O somatório das cargas está ok? Dá 0. Tá. Então você formou uma substância. Qual é a proporção de K+ para Cl-? 1 para 1. Então você escreveu a fórmula mínima. A fórmula mínima dele é assim. É um desse para cada um desse. Assim, eu acho que eu entendi. Então, bora de novo. Vai acabar nesse instante. Quando você entender. Vocês vão me ajudar. E aí eu vou depois botar para vocês a aula lá em quadro, tá? Família 2A, vai fazer o que para estabilizar? 2 elétrons. Família 6A, vai fazer o que para estabilizar? Ganhar 2 elétrons. Então você desenha o que ele ganhou.
E como ele ganhou, pergunta. Tá ok aqui? Somatório da carga dá igual a zero? Não. Sim. Então tá aqui, ó. Proporção. 1:1. 1:1. Perfeito, Nath. 1:1. Nada contra, tá, gente? Nada contra. Nada contra. O meu problema é quando a matemática ela começa a criar um sistema onde o aluno ele não está nem pensando mais o que ele está fazendo. De repente fica mecânico de novo. O cara faz isso, ó. Cruze as cargas, não é assim? Simplifica. Por que eu cruzei as cargas assim? Você está fazendo um MMC. Porque no final tem que dar zero. E por que eu pude cortar aqui? Você cortou porque substância iônica é escrito na fórmula vá Mínima. Mínima. Então você pode simplificar sempre. Onde é que está o problema, Sam? É porque depois eu vejo alunos pegando isso daqui e querendo simplificar. Aí ele vira e fala, professor, por que eu não simplifico esse e simplifico esse? Simples, porque isso é uma substância iônica e isso é uma substância covalente. Substâncias iônicas são sempre escritas na fórmula mínima. Substâncias covalentes, não. Beleza? Por isso que eu posso simplificar, porque forma mínima é a menor proporção. Por isso que o nome é mínima. É a menor proporção. Me ajuda aqui. Cálcio quer fazer o que para estabilizar? Perder 2 elétrons. Aí ele perdeu 2 elétrons. E o cloro quer fazer o que para estabilizar? Ganha 1. Você percebeu que eu não fiz mais a forma de Lewis, né? Eu já botei agora o que cada um fez. O somatório das cargas está zero? Não. Não. Então ele vai indicar o que para você? Que para cada cálcio que você colocar, você precisa de 2 Cl menos para que o somatório seja zero. 1:2. E assim eu posso continuar cruzando as cargas? Por favor, continue cruzando as cargas. Eu quero apenas que você entenda por que você está cruzando as cargas. Você está cruzando as cargas porque você quer formar uma substância. E em uma substância, o somatório das cargas tem que dar sempre igual a zero. Quando chegar lá em NOx, eu não preciso dizer para você que você vai pegar aqueles NOx e vai somar tudo, tem que dar zero. É óbvio que tem que dar zero, porque é uma substância. A gente vai aprendendo sempre como se fosse uma coisa nova. A gente não está aprendendo uma coisa nova, a gente está lidando com coisas que a gente já sabia. O somatório das cargas de uma substância tem que dar zero. Nossa aula vai acabar neste instante. Olha para cá comigo. Olha para esse retículo, então, o que é que eu falo? Imagine que aqui seja NaCl. Opa. Imagine que eu tenho NaCl. Eu tenho uma fórmula unitária. A fórmula unitária é aquilo que fica se repetindo, ó. Ó a proporção. Ó a proporção. Ó a proporção. Perfeito? Vou voltar lá para o checklist agora. Se eu fizesse uma força aqui, eu estaria forçando esse Na+ para baixo, não estaria? Sim. Quando esse Na+ for forçado para baixo, ele vai se aproximar de quem? Do outro Na+. E entre eles vai existir uma força de quê? Repulsão. Vocês entendem porque que os compostos iônicos são quebradiços? Lá no checklist a gente falou que os metais tinham boa maleabilidade. E você está vendo porque que os compostos iônicos não têm boa maleabilidade. Porque toda vez que você forçar, você está forçando um cátion contra outro cátion, um ânion contra outro ânion. Porque quando eu forçar esse Na+ aqui para perto desse Na+, eu estou forçando esse Cl- para perto desse Cl-. E ele vai quebrar. Gessinho, e se eu tivesse aqui Cl- e aqui Ca2+? Olha a proporção.
2 Cl- para cada Na+. Mas olha o retículo, ó. Ó, há uma repetição daquela estrutura. Eu nunca tenho eles sozinhos. É sempre um aglomerado iônico se repetindo. Eu tenho um retículo cristalino iônico. Se eu não aguento mais, eu também não. Vamos terminar agora aqui. Vamos lá, ó. Bora enxergar esse processo aqui? E está quase finalizando tudo. Eu botei o sal na água. Dá para ver todo mundo o sal na água? Sim, sim. Assim. Tá vendo aqui o retículo cristalino? Eles estão se atraindo? Sim ou não? Uhum. Tem uma energia de atração aqui entre eles? Sim. Agora eu queria te apresentar um detalhe antes de terminar nossa aula. A gente vai acabar aqui. Isso é uma molécula da água. Olha como é diferente uma molécula. Olha como é diferente. Ela começa aqui e acaba aqui. Percebeu a diferença? Os compostos iônicos não são assim. As moléculas são assim. Aí eu queria te mostrar aqui essa região do oxigênio, ó, que ela fica bem negativa. E essa região aqui, ela fica bem positiva. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não precisa aprender isso agora, não. Se você puder aceitar, aceita. Quantos polos tem a molécula da água? 2? São Por isso 3, que eu né? chamo ele de Ah, tá. dipolo. A água é uma molécula polar, Clarissa. E toda molécula polar, eu chamo ela de dipolo, porque eu estou dizendo que existem o quê? 2 polos. Tá vendo esse retículo cristalino? Lá tem um Na+, tem um Cl-, tem um Na+, tem um Cl-, tem um Na+, e tem um Cl-. Bora imaginar assim. Você concorda que esse O começa a atrair esse Na+? Olha as forças de campo. E você concorda que um H+, ele vai começar a atrair o Cl-? Do mesmo modo que esse Na+, e esse Cl- também se atraem? Olha o que aconteceu, pessoal. A água, que é um dipolo, veja só o desenho aqui, ó. Atraiu o Cl-, atraiu o Na+. Como tem muitos íons, eu preciso colocar bastante água. Você chama isso de coeficiente de solubilidade. Gessinho, agora eu entendi. Se eu começar a evaporar essa água em um processo de evaporação, eu vou ter menos moléculas da água para envolver os íons. Isso. E os íons começam a formar de novo o retículo. Isso. E eles vão precipitar exatamente isso. Aí você pode dizer que houve uma cristalização, porque houve uma evaporação. A molécula da água é um dipolo. E eu tenho um íon agora aqui. Olha para isso. Como eu falei para vocês, já estou terminando já. Só preciso fechar essa parte aqui com vocês. Isso é o que, pessoal? Aqui. Responde rápido, ir embora rápido. O ânion. Solvatação. Um ânion. Ah, tá. Então ele é um íon. Isso daqui é o quê? Cátion. Nós chamamos de solvatar quando uma molécula envolve outra estrutura. Então esse íon está solvatado. Tudo bem? Se esse processo de solvatação for com a água, eu posso dizer que o íon está hidratado. Tudo bem de novo? Uhum. Agora me responde só uma coisa. Como é o nome da ligação que existe entre essas duas coisas? Acabei minha aula.
iônica. Íon dipolo. Não, essas duas coisas aqui. Cadê? Ah, tá. Ligação iônica. Iônica. Como é o nome que se dá entre esse íon e esse dipolo? Agora vai, Léo. Íon dipolo. Aí tem gente que vira e fala assim, você não consigo entender uma ligação íon-dipolo. Aí você para e fala assim, o problema dele não é uma ligação íon-dipolo. Porque, de novo, Ibn, ó a semântica. Se é uma ligação íon-dipolo, você está ligando um íon e um dipolo. O que é um dipolo? Uma molécula polar. Então, o que é uma ligação íon-dipolo? Uma ligação entre o íon e o dipolo. Pronto, acabou. E o que é uma ligação entre dois íons? Ligação iônica, ligação íon-íon. Tá aqui, ó. Como eu falei para vocês, nossa aula acabou. Eu tenho no Cl- as moléculas da água ligado pelo H+, e eu tenho, aqui a pergunta da FUVEST, eles pediram para reproduzir um desenho de um sal NaCl sendo hidratado pela molécula de água. E aqui eu tenho o quê? O cátion Na+, solvatado pela água via oxigênio, porque aqui é a região negativa. Tudo beleza, pessoal? Beleza, beleza. Tudo. Disponibilizar os vídeos para vocês, da aula em quadro, para vocês darem uma olhada. Hoje a gente pegou e bateu esse papo legal. Eu preciso que vocês estudem prestem atenção, assistam o vídeo, né? Para reforçar mais ainda. Vai estar tudo lá no quadro, ligação iônica. A gente vai demorar aí mais ou menos umas 2 horas, falando só ligação iônica de novo. Se você quiser mesclar as duas aulas, mesclem. Eu vou botar isso daqui também lá na internet já. Você vai receber lá ligações iônicas. Vou criar uma playlist ligação iônica e você vai poder assistir tudo ligação iônica. Tudo bem? Amanhã eu vou deixar disponível para vocês um checklist de outros assuntos que não ligações, para que vocês possam treinar um pouco nesse feriado. E aí eu vou dizer qual o tempo que eu quero que vocês façam a prova. Tudo ok também? Certo. Beleza? E não precisa fazer exercício agora do módulo. Não faça o exercício do módulo agora. Tá? A gente vai fazer exercício depois. E aí eu digo para você. Então vai ter um monte de coisa para fazer. Assista a aula. Assista a aula depois de fazer exercício. Show?